Saúde, roteiro para a construção da mudança. A moderação desta mesa redonda está a cargo do Dr. Xavier Barreto, membro da direção da APA. Conta com a participação da doutora Rosa Matos, presidente do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, da doutora Iluína Núñez, membro da direção da SEDISA, Sociedade Espanhola de Diretores da Saúde, do professor Fernando Araújo, presidente do Centro Hospitalar Universitário São João, do Dr. Carlos Santos, presidente do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e do Dr. André Vasconcelos, diretor-geral da Roche. Convosco, Dr. Xavier Barreto. Bom dia, bem-vindos a esta segunda sessão do último dia da nona Conferência de Valor APA. Este ano subordinado ao tema Construir o Futuro da Saúde. Depois de um ano muito difícil em que estivemos todos praticamente concentrados no combate à pandemia, importa retomar a discussão destes temas, discutir o futuro do Serviço Nacional de Saúde e principalmente que soluções é que nós propomos para a sua evolução, para o seu desenvolvimento nos próximos anos. E se falamos em construir o futuro da saúde, é absolutamente impossível não falar em transição digital, é claramente um pilar central desse futuro do Serviço Nacional de Saúde. E antes de começar o debate, importa, se me permitirem, eu faço aqui um pequeno enquadramento, uma pequena contextualização da nossa discussão, do nosso debate, e começava por definir este conceito que, aliás, a senhora eurodeputada Maria Leitão Marques também ajudou há bocado a definir. Quando falamos em transição digital, estamos essencialmente a falar em mudar a forma como trabalhamos. Portanto, não estamos a falar em digitalizar um processo que, porventura, seria em papel e passa a ser digital, mas o processo continua a ser o mesmo. Não é disso que estamos a falar em utilizar ferramentas tecnológicas, geralmente disruptivas, para trabalhar de uma outra forma, para fazer um diagnóstico de outra forma, para fazer um tratamento de outra forma a um doente. Portanto, é disto que estamos a falar quando falamos em transição digital. O autor do Plano de Recuperação Económica, António Costa e Silva, dizia a propósito da apresentação do Plano de Recuperação e Resiliência que este ponto em concreto, a transição digital, era um dos pontos centrais da reforma da saúde. Dizia ele, eu vou citar, que era absolutamente fundamental promover o uso das bases de dados, revisitar processos, ver onde podemos ganhar eficiência e escala, fazer uma gestão de percursos de todos os doentes e colocá-los no centro do SNS. Como sabem, foi recentemente apresentado pelo governo português em Bruxelas um plano de recuperação e resiliência que versa sobre várias áreas, tem vários eixos. Naturalmente tem uma componente específica sobre o Serviço Nacional de Saúde e dentro dessa componente do Serviço Nacional de Saúde tem um capítulo específico sobre a transição digital em saúde. Eu pedi à Regi que colocasse os slides que preparamos e que de alguma forma nos permitem perceber melhor como é que a transição digital está prevista neste plano de recuperação e resiliência. Portanto, dizia-vos eu, o plano de recuperação e resiliência como um todo tem cerca de 16 mil milhões de euros. Não se importam de passar o slide, por favor. Peço desculpa. Portanto, divididos por 3 eixos principais, portanto, resiliência, transição climática e transição digital, sendo que este último, transição digital, é mais aplicado a outras áreas da governação, a outras áreas, a outros setores da economia e não tanto ao Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde aparece ali neste eixo resiliência e o PRR identifica um conjunto de desafios com que o Serviço Nacional de Saúde terá que se confrontar nos próximos anos. Todos eles, subejamente conhecidos desta audiência, têm vindo a ser falados ao longo dos últimos anos e também nesta conferência, nos últimos dias, a questão da transição demográfica, a questão da fragmentação dos cuidados prestados, a alteração dos padrões de doença, no sentido de termos mais doença crónica e mais consumo de cuidados de saúde, portanto, tudo desafios com que estamos confrontados nos últimos anos,
e que, naturalmente, terão que ser, de alguma forma, mitigados pela transição digital. O Serviço Nacional de Saúde foi contemplado com uma verba de cerca de 1,38 mil milhões de euros no total, portanto, repartido por uma série de reformas e de iniciativas concretas em alguns setores, sendo que uma destas iniciativas é a transição digital. A transição digital incide essencialmente em 4 pilares: rede de dados, cidadão, profissionais de saúde e, registros nacionais. Quando falamos em rede de dados, o SNS, estamos a falar essencialmente num reforço da infraestrutura, na substituição de todo o parque informático do Serviço Nacional de Saúde, por se considerar que está obsoleto, na criação de 2 polos de infraestrutura central que serão redundantes entre si, reforço da segurança de informação e cibersegurança, desenvolvimento de um data lake, que no fundo será um repositório massivo de dados e que será fundamental para os passos seguintes de análise de dados e de aplicação de algoritmos de inteligência artificial, e implementação e dinamização de uma cloud privada no SNS. Para o cidadão, o que se prevê é uma centralização das várias plataformas, dos vários canais que atualmente o cidadão pode utilizar para contactar com os sistemas, portanto, a criação de uma plataforma omnicanal mais ágil, de mais fácil contacto para o cidadão, para além de uma série de outras iniciativas, de que eu destaco também a ampliação das ferramentas de telesaúde, que foram, como sabem, muito promovidas por esta pandemia em praticamente todos os hospitais e que importa manter, importa aproveitar o pouco de bom que esta pandemia nos trouxe e promover esta questão da telesaúde nos próximos anos. Para os profissionais de saúde, prevê-se aqui uma mudança grande, uma substituição do sistema de informação dos hospitais, transformando num sistema transversal e comum aos vários níveis de cuidados, aos cuidados primários, aos cuidados hospitalares e aos cuidados continuados, incorporando nesse sistema de informação algoritmos de apoio e suporte à decisão, que são absolutamente fundamentais, baseados na melhor evidência, no melhor percurso. Portanto, é essencialmente uma mudança de toda a plataforma de software que está neste momento disponível aos profissionais de saúde, permitindo também uma maior partilha de informação entre os diferentes atores do sistema e entre os diferentes profissionais de saúde. Portanto, aqui estamos claramente perante uma grande mudança no paradigma dos sistemas de informação para os próximos anos. Nos registros nacionais, desenvolvimento e implementação dos registros nacionais, reforço da desmaterialização de todas as áreas do medicamento, dispositivos médicos e meios complementares de diagnóstica terapêutica, são reformas que já estavam em curso e que são reforçadas com esta verba. Estes 4 pilares, este investimento de 300 milhões de euros, terão que ser promovidos, implementados pela SPMS neste período de 2021 a 2024, com particular incidência em 2021 e 2022. Portanto, parte substancial destes 300 milhões de euros está previsto que sejam investidos nestes primeiros 2 anos deste período. Portanto, é tendo este plano para a transição digital como pano de fundo que nós vamos ter esta discussão. Naturalmente que a discussão não tem que se cingir a este plano que está previsto pelo Governo. Naturalmente que os hospitais podem e se calhar devem ir para além deste plano e ter uma estratégia própria, naturalmente articulada com a tutela. E para esta discussão contamos com 5 excelentes convidados e que eu passo desde já a apresentar. Comigo aqui no palco o Dr. André Vasconcelos, diretor-geral da Roche, formado em Bioquímica, com mestrado em Oncologia, uma carreira na investigação e também na Roche. Nos últimos 2 anos foi diretor-geral da Roche na Bulgária e desde março deste ano regressou aqui ao seu país natal e é atualmente diretor-geral da Roche Portugal. A doutora Heloína Nunes Mazid, médica, especialista em saúde pública, com larga experiência em gestão, quer na área hospitalar, quer na área dos cuidados primários
e atualmente gerente responsável da área sanitária de Santiago de Compostela e Brabança. É também representante da CEDISA, da nossa organização homóloga em Espanha, portanto, representante na Galiza. A doutora Rosa Valente Matos, que dispensa apresentações, tal como os restantes dois convidados, administradora hospitalar, ex-presidente da RS de Lisboa, mas também da RS do Alentejo, ex-secretária de Estado da Saúde, atualmente presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central. O professor Fernando Araújo, ex-presidente da RS Norte, ex-secretário de Estado Adjunto e da Saúde, atualmente presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João. E o Dr. Carlos Santos, administrador hospitalar, foi presidente do Conselho de Administração do IPO de Coimbra, atualmente é presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, também com uma larga experiência em funções de gestão no Serviço Nacional de Saúde. É com estes 4 convidados que nós vamos ter este debate, esta discussão. E eu começava por pedir aos nossos convidados, e começava pelo professor Fernando Araújo, e o facto do professor Fernando Araújo ser o meu presidente no meu hospital não é de certeza absoluta, não é razão para eu começar pelo professor, mas toma esta liberdade, de pedir uma primeira apreciação a este plano de transição digital previsto no PRR. Este plano corresponde às expectativas dos hospitais, corresponde às prioridades que os hospitais traçaram para a transição digital? Sr. Professor, faz favor. Muito bom dia. Antes de mais, agradecer-vos naturalmente o amável convite da APA para estar aqui presente, enfim, ainda cá à distância. Comentar o Dr. Xavier Barreto, nosso moderador, e comentar acima de todos os colegas do painel, que revejo, apesar de tudo, ainda com alguma distância. E dizer que a minha resposta é que sim, mas. E o mas é que o problema está sempre nos detalhes. Quer dizer, é verdade que, do ponto de vista mais global, as grandes dimensões daquilo que é encarado como necessário para esta transição estão incluídas no plano. A questão depois é perceber como é que vamos implementar, ainda mais num curto espaço de tempo. Nós somos, em geral, temos Portugal muito bons com estratégias, nem sempre com planos, é verdade, mas com estratégias mais ou menos latas. Depois, a questão da implementação dos planos táticos operacionais é que, por vezes, acabamos por falhar. E eu devo dar aqui 2 notas que, quando olhamos do ponto de vista europeu, é verdade que os inquéritos assim demonstram, quer dizer, 90% dos cidadãos europeus querem ter acesso aos seus dados, 80% querem partilhar os seus dados, de segurança naturalmente. Uma grande parte dos cidadãos europeus queixa-se de reportar a mesma informação de diferentes profissionais e até mais de metade deles queixa-se de que repete os mesmos exames pedidos por diferentes profissionais. Há aqui uma vontade inequívoca dos cidadãos europeus de querer ter mais controle do seu percurso de saúde, dos seus dados em saúde e a capacidade de partilhá-los para conseguir ter melhores resultados. Portanto, há aqui uma vontade inequívoca das pessoas quererem fazer parte desta mudança. Há uma vontade inequívoca das instituições e há aqui uma vontade inequívoca, diria, dos governos. Quer dizer, uma grande parte, não deste plano de resiliência, mas do investimento europeu que vai ser feito nos próximos anos, tem 3 dimensões muito grandes. Quer dizer, que é a possibilidade de haver o acesso e partilha destes dados de saúde a nível europeu com os cidadãos, com os profissionais, com instituições, com farmácias. Uma segunda linha que tem a ver com a partilha dos dados em termos do que se chama de Big Data, portanto, que aqui também é referido na questão do Data Lake e o impacto que isso pode ter em termos de diagnóstico, de tratamento, de prevenção, no que respeita não apenas a medicina personalizada, mas muito além disso, e esta epidemia de Covid demonstrou a sua enorme utilidade. E depois uma questão de ferramentas digitais, de modo a facilitar o controle e o acesso dos doentes aos dados. E, portanto, quando se olha para estas grandes linhas e para estas vontades inequívocas, eu diria que o plano em si contempla as questões mais relevantes, é verdade. Agora, o problema é que vamos ter um período curto, 21 a 24, como o Dr. Xavier referiu, e o interesse e a vontade é de mudar, eu diria, radicalmente a tal coisa de disrupção que aqui foi referido, não apenas uma melhoria, um salto qualitativo, não, trata-se de mudar realmente a forma como nós olhamos para estes processos. E para nós conseguirmos fazer isso neste espaço de curto tempo, eu diria que vamos precisar de algumas questões. Uma delas é uma vontade política forte. Uma segunda, e eu se calhar até poderia na primeira, é uma liderança deste processo que seja uma liderança extremamente determinada. Caso contrário, nunca conseguiremos ultrapassar alguns dos constrangimentos que vamos seguramente ter neste processo.
Temos de ter uma estratégia também muito forte na questão do que é que se pretende em termos de futuro. Nós, na questão dos sistemas de informação que temos assistido nos últimos anos, enfim, os anos mais anteriores, por vezes a políticas diferentes conforme o ciclo político, com visões diferentes, e isso é algo que nós não podemos, neste momento, falhar nesse sentido. Não temos mais oportunidades neste âmbito. E depois, naturalmente, aqui eu acho que é necessário, o que já aqui também foi referido, que é uma competência, uma capacidade de aglutinar, de alinhar os interesses públicos, privados, a academia. Há aqui inúmeros atores, a indústria farmacêutica, enfim, a indústria dos meios comentários, do diagnóstico, a indústria dos dispositivos médicos, portanto, há aqui inúmeros parceiros nesta área, e esta é a capacidade de nós podemos aglutiná-los com a mesma visão e integrá-los neste processo. E eu acho que será das questões mais fundamentais para que nós consigamos, neste tempo que temos, que é um tempo curto, implementar esta mudança, que é uma mudança radical da forma como eventualmente a saúde e os cidadãos irão interatuar do ponto de vista digital nos próximos anos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Doutora Rosa Valente Matos, a mesma questão. Este plano corresponde à visão estratégica do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central? Corresponde às vossas expectativas? Bom dia a todos. Quero começar por agradecer à APA o convite que me fez para estar presente, cumprimentar o nosso moderador e os meus colegas de painel. Eu começo por falar um bocadinho daquilo que é também a estratégia, que é bem falada da OCDE, que nos diz que efetivamente a transformação digital no setor da saúde não é efetivamente uma matéria simples de mudança técnica, mas requer, e isto é que eu penso que é importante, e este plano efetivamente não refere, requer uma mudança adaptativa nas atitudes e competências dos profissionais, assim como um enquadramento legal e uma organização de trabalho. Ou seja, este plano que nos é apresentado, este investimento é essencialmente um investimento na infraestrutura. O professor Fernando Araújo acabou de referir os 4 pilares e eles são efetivamente isso. Para mim, o que está aqui é uma parte de um plano e não efetivamente um plano de transformação digital. Temos que ir mais além. E tudo isto, no meu ponto de vista, e numa pessoa que há 30 anos está neste percurso e trabalha na saúde, tudo isto, de certa maneira, já deveria estar feito. Isto já deveria ter acontecido. E eu espero, efetivamente, que este tempo que agora nos resta, tudo isto seja executado e que esta transição digital, que é fundamental e é básica, efetivamente, para o desenvolvimento da saúde e do país. Mas, como acabei de referir, há outras componentes que temos que acrescentar para tirarmos partido desta transformação, transformação digital. Eu apenas dava 2 exemplos muito simples. O primeiro exemplo, e que é fundamental e essencial, é que temos de ter um plano para capacitar, para dar competências aos nossos profissionais e aos nossos utentes, para que estes efetivamente possam integrar a tecnologia nas suas práticas clínicas e nos seus modelos assistenciais. Portanto, eu chamaria a este plano um outro plano, que era o plano da capacitação, das competências para os nossos profissionais, para os nossos utentes. E o segundo exemplo, ou um segundo plano, se quisermos acrescentar a este, era termos um plano para a alteração da organização do trabalho. É necessário organizarmos, e penso que isso também já foi dito na primeira parte desta sessão da manhã, que nos permita efetivamente rentabilizar as tecnologias, como a teleconsulta, a telemonitorização. Portanto, precisamos aqui também de reorganizar o nosso trabalho de maneira diferente. Outros aspectos, e que para mim é fundamental, de certa maneira, e que temos aqui que chamar um bocadinho a este processo, é a regulação, é regular o chamado regular as profissões. Claro que se nós olharmos para o último ano, a pandemia veio muito a desmoronar todo o processo burocrático, todas as dificuldades que muitas vezes tínhamos na teleconsulta, na telemonitorização. A pandemia veio ajudar
que essa burocracia fosse ultrapassada, essas impossibilidades que muitas vezes eram colocadas em cima da mesa fossem ultrapassadas. Mas isso não pode voltar atrás. Portanto, temos aqui já uma abertura para este caminho e isso temos que ter a capacidade de não voltar atrás. E para isso temos que fazer também aqui uma integração de todos os processos, do processo administrativo, do processo do sistema de informação, do processo clínico, portanto, para haver efetivamente uma verdadeira integração, para haver aqui um verdadeiro plano de transformação em termos dos modelos de informação, que, de certa maneira, vão beber a todos os dados, ou seja, os dados vão nos permitir e a maneira como os tratamos vão nos permitir ter uma gestão diferente daquilo que deve ser os processos de saúde. Portanto, eu deixaria por aqui esta primeira abordagem, dizendo que isto é um passo, mas precisamos de mais. Este plano precisa de ir mais além e dei estes 2 exemplos, que é da formação dos profissionais e dos utentes, a competência, e todo um processo organizacional que tem que passar por uma maneira diferente de olhar como organizamos o nosso trabalho, e é bem visível, temos aí alguns exemplos da telemonitorização, teleconsulta, e isso leva a mudanças de atitudes, leva a uma liderança forte que tem que existir para que todo este processo de transformação digital seja uma realidade nos próximos anos no nosso país e no Serviço Nacional de Saúde, ou se quisermos no Sistema Nacional de Saúde. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Rosa Valente Matos. Doutor Carlos Santos, o plano tem que ir, o plano de cada hospital ou a ação de cada hospital tem que ir para além deste plano, como nos disse a doutora Rosa Valente Matos. Isto é uma parte do plano e aquilo que falta neste plano tem que ser a ação de cada hospital. Como é que olha para este plano e, no fundo, a forma como ele se enquadra na vossa visão estratégica para a transição digital? Muito bem, muito obrigado. Eu, se me permite, gostaria de agradecer à Associação Portuguesa de Prestadores Hospitalares o convite para estar presente nesta sessão. Queria cumprimentar os meus colegas de painel, e cumprimentar o moderador, cumprimentar a assistência a esta em formato presencial e remoto. E, se me permitem, uma vez que estou a falar de Coimbra, um cumprimento especial ao chairman desta conferência, o Dr. José Carlos Lopes, que é de facto uma referência na administração hospitalar. Que a questão é uma questão da maior pertinência, porque efetivamente o plano não pode nem visa resolver o problema da transição digital nas regiões. Cria condições para que ele seja possível, depois, enfim, compete às organizações criarem condições dentro daquilo que é a sua autonomia e também a definição da sua estratégia, e efetivamente poder tirar partido desta oportunidade, que é efetivamente uma oportunidade que estamos a falar. Seja quais forem os valores que venham a estar disponíveis, estamos a falar de previsões, seja qual for o valor final, ou seja quais forem os valores que estejam disponíveis para, no fundo, no âmbito deste plano de resiliência, uma coisa é certa: é o maior pacote de medidas alguma vez financiado pelo Orçamento da União Europeia para uma Europa mais verde, cor a que eu sou particularmente sensível, mais digital e mais resiliente. E esta oportunidade é de facto única nas nossas. É que este volume pode impactar positivamente as nossas organizações? Bom, essa é uma questão da maior pertinência. Em primeiro lugar, importa ter presente duas coisas que já foram aqui, de certa forma, ditas anterior e na introdução pelo moderador. Estamos a falar de investimentos, e quando falamos de investimentos, falamos de adição que está positivamente a cadeia de valor. Portanto, não estamos a falar de recursos para gerir os processos existentes, mas para os transformar. E depois a transição digital é exatamente isso, ou seja, não é fazer mais do mesmo, não é adicionar tecnologia, não é adicionar, digamos, os processos existentes, é transformá-los radicalmente. E esta, de facto, é uma oportunidade para que essa transformação possa ser bem sucedida.
Para isso há vários, digamos, há várias questões a ter em conta e há várias abordagens que me parecem essenciais para poder garantir a transição digital das organizações de saúde. Em primeiro lugar, para a dimensão crítica do sucesso desta transição digital é necessário que cada uma das organizações coloque os sistemas de informação e a própria transição digital no centro da governação corporate da unidade hospitalar. Isto é, ela tem que estar ao nível estratégico e não apenas a um nível meramente operacional. Naturalmente que há várias, não há, enfim, ferramentas únicas, nem há fórmulas mágicas de o garantir. Há alguns modelos que já provaram e provam que são bem-sucedidos e que são fortíssimos apoios à edição, designadamente o BIT ou COBIT, depois podemos, enfim, se for o caso, detalhá-lo um pouco mais, mas que no fundo aquilo que estes modelos permitem é ajudar as organizações, porque a questão foi colocada relativamente à transição nas organizações de saúde, em cada uma delas. Estes modelos podem ajudar as organizações a alcançar os objetivos nas áreas da regulação, nas áreas da compliance, naturalmente, mas fundamentalmente na área da gestão do risco e no alinhamento da estratégia da IT com os objetivos organizacionais. E é este alinhamento que tem que estar presente sempre ao nível de topo nas organizações. Não considerarmos que a transformação dos processos é um assunto de um departamento mais ou menos escondido na unidade hospitalar. Ele tem que estar no cerne da estratégia da unidade hospitalar. Depois, 2 ou 3 pilares que me parecem fundamentais para garantir o sucesso de um processo de transição digital. A questão da segurança de dados e da necessidade de evoluir de uma situação atual que é fundamentalmente impulsionada pela conformidade e por uma proteção adaptativa. Ela tem claramente que evoluir para um outro conceito, que é um conceito de segura, e não propriamente de uma forma reativa às ameaças à segurança. No catálogo de serviços, é fundamental evoluir da situação atual, que é genericamente, enfim, a situação de maturidade não é a mesma em todas as organizações de saúde, mas globalmente pode precisar de alguma inexistência de classificação de pedidos, de diversidade de canais de comunicação de incidentes, por exemplo, de inexistência de catálogos de serviços e a necessidade de evoluir para ferramentas de gestão de serviço com catálogos comuns, com processos de gestão definidos, com modelos de gestão de serviços mais transversais. E depois, digamos, o terceiro pilar, que é fundamental, a doutora Rosa Matos já o detalhou, mas que é absolutamente essencial para o sucesso deste plano, que são os recursos humanos. A vertente fundamental. Nós temos, neste momento, um foco fundamentalmente situado ao nível operacional. O modelo atual de recursos humanos nas tecnologias de informação e comunicação é um modelo formal sem um perfil e sem sem um dimensionamento adequado e de facto esta alterada tem que ser encarado de uma outra forma. Temos que olhar para os níveis de topo e da estratégia da liderança. É importante começar a que o digital precisa de um CIO ao nível do modelo de governação, do próprio ação, um Chief Information Officer. É importante olhar para essa dimensão estratégica da governação. É fundamental olhar para o nível intermédio, ao nível do planeamento e do controlo e, obviamente, não descurando as atividades operacionais. O alinhamento destes modelos de transição com a governação clínica e o próprio modelo de organização clínica e de organização do trabalho, referida pela doutora Rosa muito bem, digamos, este match tem que estar garantido a todo momento e tem que ser monitorizado ao nível de topo. Se tivermos condições para o fazer, recursos para o fazer, eu não queria estender muito mais, mas só uma nota, tem sido excessivamente colocada tónica nos recursos da saúde, na prestação direta de cuidados. Nós, naturalmente, precisamos de médicos, de enfermeiros, de técnicos superiores de diagnóstico terapêutico, de assistentes operacionais, mas as unidades de saúde, para poderem ser mais eficientes e prestar melhor serviço globalmente e tirarem partido desta oportunidade única de investimento, necessitam de ter qualificada IT, nas áreas de suporte, nas áreas de planeamento de controle de gestão, em áreas que tipicamente não são colocadas no topo das preocupações
aos recursos humanos da saúde. Sem recursos humanos qualificados, o processo de transição digital pode estar em risco e, efetivamente, esta oportunidade que todos não queremos perder será seguramente mais garantida se efetivamente estivermos preparados também a este nível. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Carlos. Doutora Heloína, em Espanha a realidade é um bocadinho diferente. Portanto, o sistema está organizado de outra forma, em comunidades autónomas, cada uma com o seu sistema de saúde. E Espanha também tem um plano de recuperação e resiliência, o chamado Espanha POD, onde esta questão também está prevista, a transição digital, e está prevista de forma um bocadinho diferente, porque é um sistema diferente, não pode ter uma solução semelhante à nossa. Existe em Espanha já uma definição, foi aprovada recentemente, uma estratégia, aliás, para a inteligência artificial, é uma estratégia nacional, implementada nos vários setores, mas também na área da saúde, e Espanha tem um foco maior no incentivo, por exemplo, das PMEs e das startups ligadas a todas as áreas de negócio e também a esta. Portanto, a Espanha olha para esta questão da inovação de uma forma um bocadinho diferente, naturalmente pelas diferenças que já aqui aludi. Como é que estão neste momento na Galiza em termos de transição digital? Em que ponto é que estão? Quais são as vossas prioridades para os próximos anos? Bos días a todos. En primeiro lugar, pois agradecer, obrigado á asociación, concretamente a Asociación Portuguesa de Administradores Hospitalarios, por a invitación que nos fixeron á Sociedade de Directivos Sanitarios a nivel de Galicia. Evidentemente o seu presidente pois delegou na miña persona para facer, e compartir con todos vós esta transformación digital a que estamos que realmente nos han provocado incluso seguir pa diante con motivo do COVID e que nos ha axudado, sin duda, gracias a ela, a poder xestionar moito mellor tanto para os profesionais como para os pacientes toda a crisis de COVID que hemos tido. Eu fixen unha pequena presentación, se me podedes poñer a presentación, eso é. Bueno, pois a primeira líder que, se me pasades, é un pouco por, como decía o moderador, ver a situación que temos en España das comunidades autónomas. Poden pasala desde aí, se fan o favor. Eso é, este é un pouco para que se vexa como estamos divididos en España. Temos diferentes comunidades autónomas, concretamente 17, de tal maneira que hai unhas comunidades históricas que xa empezamos a ser individuales, non, desde o ano 91, e o mapa xeral de Galicia pois se cerrou no ano 2001. Isto que nos fixo, se fai o favor me pasa a seguinte, é que cada comunidade foi a distintas velocidades e cada comunidade ten unha historia clínica electrónica diferente, a receta electrónica diferente e todo o tema de tecnoloxía en consulta como son as e-consultas, as interconsultas, as consultas telefónicas, etcétera, en donde cada comunidade autónoma vai a unha velocidade diferente. Nós, se pode pasar a seguinte, para que vexades, en Galicia o que fixemos co mapa galego foi crear, tanto nos cuidados primarios como nos hospitais, hacer áreas sanitarias de tal maneira que o mapa galego está dividido en 7, de tal maneira que en cada unha das 7 hai varios hospitais e hai os centros de saúde onde se dan os cuidados primarios. Bueno, pois con este mapa, se fan a favor, poñen a seguinte, comentar simplemente o difícil que é a información sanitaria, dado que
en sanidade, pois temos unha parte moi importante que é o coñecemento. O coñecemento en sanidade é algo que aporta valor e que non teñen outras empresas sanitarias ou organizacións sanitarias. E non é como un banco en donde a información é escrita única e exclusivamente, senón que nós temos imaxes, temos esa información escrita, temos audios, temos vídeos, e iso fainos que a hora de facer esta transformación digital pois sempre sea máis complexo. Pero temos diferentes velocidades e todos estamos na línea, como ven nesta slider, a diferente, de onde tenemos que facer diferentes retos sanitarios digitales, como é desde as imaxes, desde a historia, como decía, a receta, pero non só de cara aos profesionais e entre os profesionais entre sí, sino tamén entre os profesionais e os pacientes, facendo todo tipo de atención domiciliaria para que o paciente vaya ao sitio máis cerca do seu domicilio e non teña que trasladarse, e tamén, sin duda, tamén para as organizacións sanitarias, todo ese cambio digital de centrais de compras, de plataformas logísticas que facemos no día a día no ámbito, sobre todo, a nivel logístico e a nivel económico das organizacións sanitarias e, sobre todo, dos nosos hospitales. E eu xa en esta última é un pouco el facer un recordatorio un pouco de onde nos estamos movendo en España, pero xa vos digo a distintas velocidades, non? Temos, por unha parte, nos distintos apartados, temos a parte de mobilidade, darlle donde os profesionais teñan que moverse e donde os pacientes móvanse menos, darlle todos os valores que pode ter o que é os smartphones, as tablets, os portátiles, darlle os dispositivos para os hospitales a pé de cama, de tal maneira que sean dispositivos multimedia que faciliten o traballo dos profesionais médicos e tamén das enfermeiras en esa control de temperatura, de tensión arterial, os electros, que xa vayan directamente á historia clínica do paciente e, sin duda, sobre todo o tema da imaxe digital. A imaxe digital de tal maneira que nós en España e concretamente en Galicia temos unha única historia única clínica, temos unha única imaxe digital, unha única receta electrónica, unos únicos dispositivos centralizados, de tal maneira que calquer paciente que vaya a un profesional sanitario en calquer zona de Galicia, ben sexa un hospital primario, secundario ou terciario, ou mesmo no centro de saúde, os médicos de familia, que teña información todos os profesionais. Isto é un avance que evidentemente nós temos en Galicia, pero non existe en toda España. Aún en España, en diversas comunidades autónomas, aún temos que ir máis rápido porque as historias clínicas son diferentes entre os hospitais e incluso son diferentes ao centro de saúde, o que fai que o paciente teña que repetir as imaxes non viaxes, é dicir, fai enlentecer unha atención sanitaria que cada vez témola que dar máis rápida en tempo e en forma. Tamén traballamos en algo tan importante como é o empoderamento do paciente. O paciente cada día sabe máis da súa enfermedade, cada día conoce máis e, polo tanto, o que queremos é, a través de toda a teleasistencia, intentar, sin duda, mellor gestionar o estado de salud e a súa enfermedade a través de todas as tecnologías da información. Entonces, damoslle acceso a través dunhas plataformas que temos de saúde individual e a través do móvil, damoslle acceso a que el teña a súa historia clínica, que teña os seus análisis clínicos, que teña as súas imaxes do TAC, da resonancia que teña que facer, que teña a través de unha plataforma que lle chamamos Fogar Digital, que teña toda esa información na súa casa e incluso a través de servizos como podemos ter no Hospital Clínico de Santiago, no que estou eu, a través do servicio de cardioloxía, realizar todo o que é a rehabilitación cardíaca, o que é a insuficiencia cardíaca, de tal maneira que vía a través informático non teña que incluso
desplazarse ao hospital. Entón, fixemos como unhas carpetas de saúde para que o paciente propio, evidentemente, sempre que teña conocimiento, porque a población que temos en Galicia é envellecida e non nos vale para todos, pero evitarlle acceso máis rápido, non ter que desplazarse, porque Galicia, como Portugal, ten moita dispersión geográfica, con aún vías de comunicación non moi importantes a través de poucas autovías, máis que o corredor atlántico, e iso nos fai que o tempo de desplazamiento sea grande. Tamén temos un traballo en red, este traballo en red que falaba a distintas velocidades, non só da historia clínica, sino tamén a historia clínica que estamos traballando para facela cas residencias sociosanitarias, cas residencias da terceira idade, pero sí que hemos aumentado todo o tema de plataformas sanitarias para facilitar o traballo non só do profesional médico, sino tamén do profesional de enfermería. E todo tipo de herramientas de voz, de datos, que faga facilitar o traballo aos profesionais. Todo isto, evidentemente, non nos olvidemos en sanidade que temos toda a parte de calidade e seguridade, sobre todo seguridade do paciente, seguridade en esos datos que lle mandamos, seguridade en esas plataformas, seguridade, sobre todo a nivel aqueles pacientes que hai que facerlle o control de sintrón, seguridade transfusional e todo, sin duda, a nivel de ferramentas incluso máis alá, como son ferramentas en caso de que haya algún tipo de violencia laboral externa para os profesionales, o temos desarrollado en todos os hospitais. Todo isto que tuvemos que facer, pois evidentemente renovación das infraestructuras e un gran reforzo con unha gran inversión a nivel de todos os servicios de informática, tanto internos que fixemos nós dentro do noso sistema sanitario, sino tamén externos a través, evidentemente, da colaboración público-privada, da que sin ela, evidentemente, non podemos chegar a facer todo isto. Na actuación clínica, traballamos moito nos procesos asistenciales, procesos centrados no paciente, que pase por diversos servicios hospitalarios diferentes, pero que o paciente sea un, e se lle dé esa consulta no mismo día, se lle faga as probas no mismo día, e tamén un servicio único a nivel de toda a urxencia. Urxencias non só as que se realizan en España, que temos os puntos de atención continuada que o fai a atención primaria, pero tamén a nivel do 061, que é o 112, e a nivel das urxencias de hospitales, de tal maneira que o paciente, antes de chegar ao hospital, xa sabe o hospital que vai chegar, en que condicións, e esa interconexión que facemos a nivel do proceso asistencial en torno ao paciente. E logo ese valor añadido que temos, que é a actuación da organización, todo o que é a xestión dos recursos humanos, moi importante, a xestión de todos os recursos económicos, que todas estas tecnoloxías nos facilitan o traballo, e, sin duda, a nivel incluso de recursos humanos, a través de selección de persoal, a través, nós en España temos unhas listas de contratación de especialidades, que o que facemos é que o propio profesional, unha vez que acaba a residencia especialista, que se anote nunha plataforma e non teña que ir poñendo os datos, sino que xa lle facemos como organización sanitaria todo o que el va facendo, ao menos en noso sistema de saúde. E todo o tema de contratos digitais, hemos ampliado moito a digitalización no sentido de que non só sea cómodo para os propios profesionales, sino tamén para nós como organización sanitaria. E este é un pouco o resumen, un pouco que vos quería contar, que xa estamos inmersos del, que nos axudou moitísimo nesta pandemia, que nos fixo, sin duda, un cambio de máis consulta telefónica, menos presencial, máis ordenamiento nas propias consultas, e que nos ha facilitado, sin duda, que esa transformación que temos que facer no coñecemento que teñen todos os profesionais da saúde
e a xestión da información que sean e vayan xuntos para facilitar, pois eso, a conexión entre os propios profesionales, a conexión entre os profesionais e os pacientes e a conexión, sin duda, das organizacións sanitarias cos nosos ciudadanos. Moito obrigado, no que estamos traballando e temos moitos retos importantes que probablemente queden para unha segunda intervención. Obrigado. Muito obrigado, doutora Heloína. Doutor André Vasconcelos, a questão da transição digital é muito marcada por uma nova utilização dos dados. Os dados que já existem no sistema, mas não em condições de serem utilizados, têm um potencial transformador tremendo para a prestação de cuidados. Quer na forma como nós segmentamos e referenciamos doentes para tratamento, quer na forma como nós selecionamos um melhor tratamento para aquele doente, a chamada medicina de precisão, quer na forma como nós avaliamos aquilo que fizemos àquele doente, qual foi a qualidade do tratamento, a forma como ele o percepcionou, que experiência é que teve. E isto tem um potencial enorme também para alterar a relação entre os diferentes stakeholders e claramente entre a indústria e o hospital. Como é que a Roche olha para esta questão, para a transição digital como um todo e para o impacto que isto poderá ter na relação entre a indústria e os seus principais clientes, que são os sistemas de saúde? Bom dia a todos os membros da APA. É um prazer estar aqui nesta mesa. Muito obrigado pelo convite e quero cumprimentar todos os membros da mesa para uma conversa tão importante e um tema tão atual. Nós sabemos que estamos numa altura muito atípica, mas que devemos focar-nos cada vez mais na retoma e nos temas que nos podem levar ao progresso. A transição digital é uma delas. E eu vejo isto como uma grande oportunidade para Portugal. A Roche vê isto como uma grande oportunidade para Portugal. É uma oportunidade única que está na primeira vaga ainda. Tal como a deputada Maria Manuela Leitão Marques disse anteriormente, devemos estar focados nisto hoje ou mesmo ontem. Porque só conseguimos estar preparados para este futuro se todos os intervenientes da saúde estiverem a entrar nesta transição digital. A Roche, nas suas 3 divisões, diabetes, diagnóstica e farma, já começou esse caminho e vemos isto do Sistema Nacional de Saúde e do Serviço Nacional de Saúde entrar nesta viagem também de transição digital com muito bom grado. Posso dizer-lhe que já estamos a experimentar em várias áreas e em vários produtos digitais e em vários serviços digitais. Estamos também a meio da nossa transição digital como companhia e, se me permite, posso partilhar um bocadinho das nossas aprendizagens dessa transição porque o espírito de estarmos aqui nesta mesa e reiterar até alguma das coisas que o professor, a doutora Rosa Matos, mencionaram que nós experienciamos como companhia em transição digital e que reitera exatamente alguns dos pontos que foram mencionados pelos oradores anteriores. Uma coisa que nós vimos é o conceito de digital. O conceito digital para nós foi importante definir porque como vimos por muitos de nós que estivemos a falar antes, esse conceito precisa de ser muito bem comunicado. Na Roche definimos 3 grandes áreas do que é digital. Começamos pelo digital engagement, pela interação, pela imagem, pelos omnicanais que podemos usar, e a pandemia ajudou-nos bastante com essa abordagem, mas também não esquecer a educação à população em geral, até mesmo pelas redes sociais. A segunda grande área, os sistemas, ferramentas e dados. E aí sim, a colheita de dados, a análise dos dados, a interpretação desses dados, utilizando inteligência artificial e utilizando a machine learning. Ontem vimos um exemplo de prova de conceito de utilização de ferramentas e de sistemas de dados com o projeto Farol.
Por último, a terceira grande área será o Digital Health, e já foi mencionado a telemedicina, a telemonitorização, os digital wearables, os dispositivos portáteis e o software como medical device. E aí convido-vos a ver uma sessão que vai haver hoje às 3 da tarde, em que vamos falar mais de gente que sabe muito mais disto do que eu sobre soluções digitais. Uma outra aprendizagem que nós tivemos foi nós não vivemos num mundo ideal em que temos um único sistema. Então, trabalhar na interoperabilidade dos sistemas é absolutamente importante. Assegurar que não perdemos dados porque os sistemas não comunicam uns com os outros é absolutamente importante para conseguirmos criar aqueles data lakes que o professor Fernando Araújo está a falar. Falamos, 3 oradores antes de mim falaram de recursos humanos. Falaram da importância de ter literacia digital. Falamos de conseguir unir todas as gerações, porque em todos os sistemas nós temos uma geração que é digital native e temos gerações que não nasceram na era digital e nós precisamos que o vocabulário e a comunicação sejam o mesmo, portanto a literacia digital é absolutamente importante. Não só isso, mas como também cativar peritos de fora para trazerem o seu know-how para a saúde e para ajudar-nos a fazer esta transição digital. E para além disso, a educação à população em geral, de explicar o que é o digital e que valor aporta o digital para a população, para o utente e para o cidadão. Por último, o que é que o digital pode fazer por nós? Que valor é que nos traz? E indo ao encontro do início da sua pergunta, em relação aos dados, o digital, para já, a nós, Roche, que estamos no meio desta transformação, está-nos a ajudar a encontrar eficiências, a simplificação e melhoria de processos, ajuda-nos também a comparar e a fazer comparações corretas entre estruturas e abordagens terapêuticas. E isso permite-nos aprender de uma forma padronizada por onde é que devemos investir, o que é que aporta mais valor para o doente e podermos comparar instituições, podemos comparar abordagens terapêuticas, podemos comparar organizações. Finalmente, outra aprendizagem, que é com o digital nós podemos recolher real world data. Nós podemos trazer dados de evidência real. E isso permite-nos, já neste momento, a começar a dar passos largos no value-based healthcare, no financiamento com base em resultados. E começar a experimentar nesta área, que vai ser, em princípio, esperamos todos, o futuro do financiamento da saúde. Por outro lado, o Real World Data também nos ajuda a suportar a evolução da medicina de precisão. Quanto mais data lakes e mais informação tivermos sobre medicina de precisão, melhor podemos servir os nossos doentes. E por último, em relação aos dados ainda, para nós, como indústria farmacêutica e biotecnológica número 1 no mundo, os dados vão nos permitir decidir melhor por que áreas de investigação e inovação podemos enverdar. E vai nos facilitar como podemos investigar mais e melhor para servir melhor os doentes. Muito obrigado. Isso é excelente porque é de facto isso que se pretende. Não é? No resultado final é acrescentar mais ao doente, é acrescentar valor àquilo que estamos a fazer ao doente. Portanto, esse é o objetivo principal da transição digital. Se me permite, eu acho que há aqui uma ideia que ficou, que é transversal à maior parte das intervenções, que é esta ideia de que aquilo que está neste plano de transição digital está bem, faz sentido, era preciso fazer, mas não responde a esta necessidade de avanço, nomeadamente em termos de atualização dos dados e de algoritmos de inteligência artificial, que é o passo que nós precisamos dar. Como disse a eurodeputada Maria Leitão Marques, dizia-nos, isto é para ontem. Exato. Nós já devíamos ter começado isto ontem. Ela, aliás, disse-nos que esteve ontem numa reunião na Comissão Europeia, onde isto estava a ser discutido, projetos concretos onde isto já estava a ser feito. Ontem discutimos um caso aqui, um caso vosso, com o vosso apoio no EPO do Porto, onde isto foi feito, onde foram analisados dados, foram tiradas conclusões em termos de financiamento, em termos do melhor tratamento para aqueles doentes. E, portanto, isto já é possível.
com os dados que temos, com a infraestrutura que temos, havendo esse investimento, havendo esse esforço, isto já é possível. Mas não é isso que está neste plano. E, portanto, não estando neste plano, e eu percebo que o que está neste plano é necessário para nós criarmos as bases para que isto no futuro seja uma questão sistémica a todo o Serviço Nacional de Saúde, eventualmente a todo o sistema de saúde, também não me parece que possamos estar à espera até 2024 para avançar com estes projetos. E, portanto, parece-me que faz sentido que os hospitais, dentro daquilo que puderem, que tentem avançar com projetos piloto, que façam provas de conceito, que mostrem que isto é possível, que dê resultados. E uma das limitações que diria todos os hospitais que aqui estão nos referiram foi a estrutura para fazer isto. Particularmente os recursos humanos. E a pergunta que eu faço, particularmente aos hospitais, começando pelo professor Fernando Araújo, é comigo que isto se ultrapassa. Porque no atual quadro legal, como é que se consegue contratar, e o André referiu isso, é preciso captar talento para este projeto. E nós vemos isso noutras indústrias. Quando uma Google ou uma Amazon ou qualquer outra empresa quer lançar um projeto disruptivo, vai buscar os melhores. Vai buscar pessoas da tecnologia que possam avançar, não é? Ou a Microsoft, está ali a Sandra Gil Mateus, eu não falei da Microsoft, não quero cometer aqui o erro de deixar uma das grandes de fora. A Google, a Microsoft ou a Amazon ou qualquer uma das grandes vai buscar talento para desenvolver. E como é que a saúde consegue fazer isto neste contexto? Com o atual quadro legal, com as limitações que temos na autonomia para contratação, até na definição de remunerações, sejamos claros. E também estamos fartos de ver exemplos de hospitais que desenvolveram departamentos de inteligência de dados, de sistemas de informação, que formaram pessoas e que depois as perderam em função de melhores propostas, para o privado ou para outras empresas. Portanto, como é que nós conseguimos atrair e reter talento no Serviço Nacional de Saúde para fazer esta mudança, que eu acho que é fundamental? É uma pergunta que eu faço, é uma pergunta difícil, reconheço, mas é uma pergunta que eu faço aos nossos hospitais, começando pelo professor Fernando Araújo. Muito bem. Eu acho que parte da resposta do Dr. Xavier já deu, quer dizer, é preciso muito engenhar-te, é preciso, acima de tudo, muita motivação das equipas. Porque é verdade que, logo de base, para contratar pessoas ligadas a estas áreas, nós temos sistema de dificuldade, porque não temos autorizações para isso. E mesmo que consigamos mostrar claramente como projetos que, no final, trazem uma relação custo-benefício, trazem um aporte, não só de clínico, mas também económico para a instituição, mesmo assim, temos sempre enorme dificuldade, para não dizer, por vezes, impossibilidade de contratar pessoas. Portanto, começa logo por aí. Depois, a segunda parte que estava a referir-se, que é, se são bons quadros, aos quais nós damos formação e, naturalmente, acabamos por os ajudar a desenvolver e diferenciar, não temos depois capacidade de os reter do ponto de vista económico, não conseguimos pagar mais do que a tabela que está fixada, seja ela qual for. E a verdade é que os bons quadros, nestas áreas, têm muitos outros projetos diferentes noutras áreas e noutras atividades e rapidamente acabam por sair. E, portanto, a dificuldade de ter pessoas, a dificuldade depois de as diferenciar e depois as reter é seguramente um enorme desafio e que vai impactar neste mega projeto. Quer dizer, nós sem recursos humanos qualificados dificilmente vamos conseguir implementar estas dimensões. E, portanto, terá também que haver aqui, do lado do Governo, do lado dos Ministérios da Saúde e das Finanças, uma abertura diferente se queremos que isto seja uma realidade. Não é possível, muitos destes projetos nós conseguimos implementar se não tivermos pessoas. Portanto, digo que a conclusão é que é muito difícil. Tem que haver do lado, volto a dizer, do lado do Estado, uma abertura diferente, tem que haver do lado das pessoas uma capacidade de reter os profissionais, não apenas com condições económicas, e eu acho que grande parte dos que nós temos tem muito a ver com motivação, com a capacidade de nós colocarmos em projetos que para eles sejam atraentes, e naturalmente depois há aqui uma capacidade também de podermos fazer parcerias, quer com a academia, e isso é importante, quer com a indústria. A indústria farmacêutica é um bom exemplo, a Roche é um bom exemplo de capacidade de podermos aliar projetos comuns e conseguimos complementar as competências para trazer mais valor para as pessoas em geral. Mas devo dizer que será seguramente neste quadro que estamos aqui à nossa frente das maiores vulnerabilidades, dos maiores pontos fracos, para no final do dia nós conseguirmos, em 2024, aplicar este investimento e conseguimos realmente trazer este valor para os clientes. Portanto, será das questões principais. Eu vou só já aproveitar aqui o tempo, até porque eventualmente não sei se terei outra alternativa,
que é chamar a atenção dos riscos que estes projetos têm, que também têm que ser cautelados numa nota muito final. Até porque há riscos que são mais ou menos evidentes, a questão da proteção de dados, que se tem muito falado, e, portanto, quer do ponto de vista regulamentar, quer do ponto de vista técnico, mas eu não ia abordar essa parte. A questão das vulnerabilidades dos sistemas também não ia abordar essa parte. A questão das culturas, no momento hospitalar, e dos doentes também não. E eu ia chamar-me a atenção, portanto, que é a questão do risco de aumentar iniquidades em saúde. Eu acho que é um ponto fundamental que não nos podemos esquecer. Os vários inquéritos nacionais e internacionais se demonstram. Quem não usa a tecnologia, a telemedicina, os wearable devices, que não procura informações nas plataformas digitais, são em geral doentes mais idosos e doentes com menos capacidades financeiras ou até mais vulneráveis, mais marginalizados, que são em geral aqueles que têm por vezes doenças crónicas, em geral terão doenças crónicas, doentes que em geral são aqueles que precisam de mais apoio, que se calhar até teriam mais partido deste tipo de tecnologia. E o que se percebe é que, por vezes, a capacidade de nós implementarmos esses sistemas de informação acaba por agravar esse fosso. E, portanto, uma das dimensões que este mega projeto terá que ter é a capacidade de chegarmos mais além, chegarmos àqueles que, em geral, não utilizam este tipo de abordagem e os conseguimos integrar nesse sistema, porque é que nós teremos mais força e mais valor para todo o projeto. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Doutora Rosa Matos, a deputada Maria Leitão Marques falou-nos na necessidade, fez este desafio de que todos os hospitais deviam criar uma task force já para esta questão da transição digital, com técnicos, com administradores, com profissionais de saúde e que já hoje, amanhã, começassem a trabalhar a transição digital. Os hospitais têm esta capacidade de fazer isto neste momento? Bem, eu começo por dizer que o som está muito mal, não consegui ouvir nada do que o Fernando Araújo acabou de dizer. Não consegui, portanto, vou partir de... Peço desculpa, eu não consegui ouvir nada, não sei se os outros meus colegas... também está a dizer o meu colega de Coimbra que não ouviu nada, portanto, nós espero que o som esteja efetivamente um bocadinho melhor. Obviamente que não, nós não temos essa capacidade. Nós não temos essa capacidade de criar uma task force e acho que há muito trabalho a fazer e pegando já na questão dos dados que temos que fazer até se calhar centralmente para que depois os hospitais e os centros de saúde e os ACs possam fazer o seu trabalho. E começava exatamente por uma questão que é fundamental e que tem a ver com a utilização dos dados e que agora, há bocadinho, na intervenção do responsável da Rocha, acabou de referir a importância que têm os dados e o que é transformar efetivamente os dados em informação, que é isso que nós precisamos. Temos muitos dados, muito dispersos, muitas vezes não os conseguimos transformar em informação, nem utilizá-los como apoio à gestão e como uma ferramenta fundamental em pleno século XXI. E para isso precisamos, a primeira coisa que temos que fazer é estabilizar conceitos. É preciso definir os conceitos. Depois, estabilizar as formas de registro. E por último, eu dizia que é necessário estabilizar o processo de recolha de dados. Portanto, com estes 3 pilares, isso sim, conseguimos efetivamente ter aqui alguma uniformização, tanto a nível nacional como internacional, porque também temos que falar que nós temos que comparar os nossos dados, a nossa informação com os outros países, com a Europa, e para isso temos que ter estas 3 bases. Eu dou-lhe um exemplo simples do dia-a-dia do nosso hospital. Por exemplo, eu tenho aqui uma criança com 150.000 unidades de plaquetas, em algumas instituições está em conformidade e noutras não está. E posso-lhe dar exemplos destes. Portanto, nós temos que começar por aí. Estabilizar os nossos conceitos, que têm que ser iguais, tanto a nível nacional como internacional, as nossas formas de registro estão estáveis e o nosso processo de recolha de dados. Portanto, a partir daí, eu penso que podemos produzir informação para apoio ao planeamento, para apoio à decisão, para apoio ao planeamento de cuidados de saúde e para que efetivamente os dados que vamos ter possam ser transformados em informação. E precisamos ter aqui, a partir daí, nas nossas instituições, efetivamente, um conjunto de pessoas, um conjunto de saberes que neste momento não temos.
E isso tinha que estar também previsto neste plano. E por isso é que eu foquei a necessidade de ter um segundo plano em termos de recursos humanos. Nós não temos autonomia. Os nossos hospitais não têm autonomia. Nós não temos autonomia para contratar essas pessoas, para contratar esse conhecimento, não é? Nós precisamos de alguém que ajude não só a parte clínica, mas também a parte da gestão, a trabalhar. Precisamos de cientistas de dados, precisamos de analistas, para que, efetivamente, em conjunto, possamos, então, ter essa transformação digital. Fazer acontecer as coisas no terreno, porque é disso que estamos a falar. É muito bonito dizer que temos que começar já hoje, ou que tínhamos ter começado há 10 ou há 20 anos atrás, mas, de facto, precisamos de todo um suporte. Precisamos também de um suporte legislativo. A nossa legislação tem que ser alterada. Deixa-vos dar um exemplo. Eu, há 20 anos, ou há cerca de 22 anos, era eu vogal da ARS do Alentejo e começámos a falar em telemedicina. Em telemedicina na área da dermatologia. Havia apenas um dermatologista no Alentejo. Para vos dar um caso prático, eu sou uma mulher de terreno. E na altura não havia qualquer tipo de legislação e nem de suporte. Foi terrível. Não só com a ordem, como com os sindicatos, fazer perceber que a transmissão da imagem de uma fotografia, que na altura eram câmaras muito rudimentares, salvava vidas às pessoas. O utente de Odmira, que chegava do centro de saúde, demorava não sei quantas horas a chegar ao Hospital de Évora, que era um sítio onde havia dermatologista. Portanto, isto foi há 22 anos. Isto é ainda hoje, muitas vezes, é uma realidade. Nós queremos fazer determinadas coisas e há toda uma barreira. Portanto, temos que primeiro ultrapassar essas barreiras. Eu dizia que temos que primeiro ter os alicerces, aquilo que é básico. Aquilo que é básico. E esta questão, por exemplo, dos dados, para mim é básica. Porque senão não falamos as mesmas coisas, não comparamos as mesmas coisas. Temos nichos, e temos muitos nichos de qualidade. Ainda agora a Roche falou disso. Temos, e penso que poderíamos avançar, mas isso são bocadinhos. E nós queremos um todo. Não é? Nós queremos um sistema nacional de saúde transformado. Queremos os utentes e os profissionais satisfeitos. E o digital é uma mais-valia para todos nós. Agora, é preciso ainda fazer algum trabalho. E esse trabalho, penso que tem que ser um bocadinho centralizado e depois, sim, cada um de nós fazer o nosso trabalho. E também aí precisamos de trabalhar, porque senão há uma grande confusão. O que é que cabe a cada um de nós fazer? O que é que cabe aos serviços centrais, aos hospitais, aos ACs, às ARS, neste plano? Também isso não ficou definido. Então o que vai acontecer é que cada um de nós começa a fazer coisas, e o que tem acontecido ao longo destes anos. Porque quem define a estratégia não deve ser, efetivamente, a mesma pessoa que a aplica. Mas isso levaria-nos a outra discussão que eu penso que poderemos depois, mais tarde, noutro congresso da APA, falarmos um bocadinho nisso. Que é, às vezes, a mesma instituição e fazer exatamente a mesma coisa. Não pode acontecer. E o que nós temos hoje em dia é que aquele que planeia é aquele que executa. E se calhar na área do planeamento e na fase do planeamento, eu penso que o Fernando Andrus terá falado disso, eu não ouvi, mas pelo menos sei que ele pensará um bocadinho assim, tem que haver aqui alguma partilha, ou seja, tem que haver a partilha e o pensamento das instituições. Nós estamos no terreno, nós sentimos as dificuldades, tanto dos profissionais como dos utentes. E esse planeamento tem que ser partilhado. E olha, por exemplo, este plano não foi partilhado. Nunca ninguém me pediu a opinião. A mim, ou ao meu conselho, ou aos meus profissionais. Ele apareceu-me aqui como um dado adquirido. Eu acho que também temos que mudar a nossa forma de fazer as coisas e é bom dizermos coisas, todos nós dizemos que bom, temos que começar já ontem, temos que ter aqui uma task force. Está bem, mas como? Mas como é que a vamos ter? O que é que mudamos para que isso pudesse acontecer? Eu peço desculpa, mas às vezes sou muito, como toda a gente me conhece, sou muito mulher do terreno, sinto as dificuldades, penso que é possível fazer diferente e melhor, mas temos que começar pelo início. E esta questão
dos conceitos, da estabilidade, tem que ser feita e tem que, se calhar temos que começar também por aí, para que todo este percurso, tanto se fala na centralidade das pessoas, não é? Centralidade das pessoas, e temos que começar a fazê-la. Eu dou-vos um exemplo muito prático, que quase todos os países na Europa têm, um ou outro PAX em termos da imagem, portanto, a partilha da imagem. Basta olhar para nós. Cada hospital tem um PAX. 1, 2, 3. Somos um país pequeno, somos 10 milhões. Estava se calhar um PAX. Não fosse possível a qualquer momento, qualquer profissional, até o próprio utente, aceder à sua imagem, ao seu raio-x, ao seu TAC. Isso não está feito. Cada um de nós continua a olhar para a sua instituição e a fazer o melhor que sabemos e podemos. Já viram as poupanças que isto traria para as pessoas, para as finanças públicas, para a manutenção, que é manter esta quantidade de pactos que temos nas nossas... Isto é um pequeno exemplo, que é corriqueiro, todos nós sabemos disto há anos. Eu penso que temos que ser as instituições, seja quem seja que esteja à frente delas, têm que ser chamadas, têm que participar no planeamento, para que ele seja mais abrangente, seja mais real, e depois, obviamente, tem que se pedir responsabilidades em termos da execução. Eu, se calhar, ficaria por aqui, não sei. Muito obrigado. Pois, Muito obrigado. se for preciso mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Rosa Valente Matos. Curiosamente, a senhora deputada Maria Leitão Marques disse exatamente isso, não obstante ela tenha dito que de facto os hospitais tinham que ter uma task force já amanhã, mas também partilha dessa ideia de que estas reformas têm que ser implementadas numa lógica de bottom-up, portanto, que têm que partir das bases e que só envolvendo as bases é que estas reformas são bem-sucedidas e, portanto, essa é uma ideia que ela também nos transmitiu na sessão anterior, o que de facto não faz muito sentido quando olhamos para este PRR e percebemos, como acabou de dizer, que os hospitais não foram envolvidos na sua elaboração. Dr. Carlos Santos, como é que ultrapassamos isto? Como é que envolvemos hospitais? Como é que os hospitais conseguem os recursos de que necessitam para a implementação deste plano? Pois, essa questão é provavelmente a mais complexa de responder. Eu não tive a oportunidade de ouvir a intervenção do professor Fernando Araújo, tal como a doutora Rosa, e a própria intervenção da doutora Rosa Matos só ouvi a partir de metade. E, portanto, peço desculpa se por acaso me repetir em relação a algumas das intervenções, não é essa a ideia deste debate, não é que as pessoas experimentem as mesmas coisas, mas há esse risco. Nós nunca vamos conseguir competir no mercado enfim, pelo menos ao nível salarial, com a Google ou com a Microsoft ou com a Amazon. Isso é garantido. Com esta realidade também não devemos aos braços e a autonomia das unidades hospitalares são muito, muito reduzidos por razões conhecidas, mas acho que vale a pena trabalhar ao nível dos recursos humanos. Em primeiro lugar, captar jovens com digital e com formação nas áreas da IT, início das suas carreiras, no início, haverá sempre a possibilidade de não serem todos absorvidos pelo mercado de trabalho com remunerações mais elevadas e que eles possam efetivar maior consistência na sua atuação nas unidades hospitalares. Trabalhar na saúde é entrar a gente e para todos aqueles que são sensíveis a uma dimensão, digamos, menos mercantilista da sua profissão e sensíveis a uma entrega a valores mais elevados, são sensíveis ao mercado da saúde. Há que aproveitar essa e tentar integrar jovens e estar disponível para os perder. Provavelmente é isso que vai acontecer. Seja como for, entre a sua entrada na organização, o investimento na sua formação e o resultado para a ação, porque é disto que volto a repetir, é disto que falamos quando falamos de transição digital, na transformação dos processos, vale a pena ter este sangue novo e estar disponível para realmente perderemos os melhores, isso é inevitável.
O segundo ponto é investir nos quadros e nos recursos que temos. Nós temos recursos com vontade de aprender e de melhorar as suas competências e há que canalizar uma parte daquilo que são os parcos recursos orçamentais para formar os nossos quadros na área da literacia digital e nas competências de IT. E estar disponível também para perder alguns deles, porque eu recordo um diálogo muito interessante, que é, enfim, dos manuais de gestão, em que o Chief Financial Officer, o diretor financeiro, dizia para o Presidente do Conselho de Administração: então, mas se nós vamos gastar dinheiro a formar estes quadros e eles depois saem? E o Presidente do Conselho de Administração respondeu: e se nós não os formamos e eles ficam? Bom, e este é o drama, efetivamente, com que temos que nos confrontar. É preferível assumir o risco de formar sabendo que alguns deles saem, do que não formar sabendo que todos vão ficar. Volto a referir que isto não é fácil de fazer, mas que é possível. Duas notas que Vasconcelos referiu há pouco e que me parecem fundamentais neste aspecto: interoperabilidade dos sistemas, mas também, digamos, maior literacia dos profissionais e uma uniformização semântica, que de certa forma a doutora Rosa Matos também referiu. Uma uniformização da semântica da saúde é muito, muito importante nestes processos. E depois, como dizia na minha intervenção inicial, não há efetivamente modelos-chave nem receitas mágicas de sucesso, mas há efetivamente algumas notas que me parecem importantes para que este processo de transição digital possa ser bem sucedido nas organizações. O primeiro, o processo de gestão de mudança claro e adequado. Tem que ser muito, muito bem assente na comunicação interna e ser muito bem percebido por todos os agentes internos, digamos assim. Monitorização de resultados. Os resultados têm que ser permanentemente monitorizados e assegurar ganhos contínuos. Envolvimento da gestão intermédia. Implementação progressiva, portanto, ter aqui alguma preocupação por processos críticos para que não haja, digamos, neste processo de transformação, uma hecatombe na organização. Envolvimento da gestão de topo e da liderança é fundamental. Permanente envolvimento da gestão de topo neste processo. E depois a priorização das iniciativas, exatamente para garantir o funcionamento desses processos críticos. No centro disto tudo estão as competências dos recursos humanos. Temos que, com as nossas limitações, saber cativá-los, reter-os que conseguirmos, estar disponíveis para perder os melhores e para voltar ao princípio no final deste ciclo que é contínuo e que é diário. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Carlos Santos. Doutora Heloína, na Galiza tem este tipo de problemas? Tem dificuldades em ter os recursos, nomeadamente os recursos humanos, de que necessitam para estes projetos? Ou é mais fácil? Tem mais autonomia, por exemplo, para a contratação e para a criação de equipas? Sí, a ver, nós en Galicia, incluso nese mapa que veíades das 7 áreas sanitarias, nós temos liberdade de contratación, evidentemente sempre dando resultados, non? É dicir, que a cada unha a súa área, somos áreas diferentes, unhas son de interior, outras son na costa atlántica, e polo tanto, pois, bueno, temos esa facilidade, pero tamén, evidentemente, para facer todo isto, temos o apoio, en este caso, do Servizo Galego de Saúde. É dicir, as ferramentas informáticas, os diferentes programas informáticos que temos nas consultas, nas urxencias, na hospitalización, nos centros de saúde, na farmacia, é dicir, os programas son todos centralizados. Pero a centralización é, en este caso, na comunidade autónoma, que eu entendo un pouco a problemática que decides. Claro que hubo que poñer recursos. En informáticos se puxeron moitos recursos e moitos deses recursos son apoiados por as empresas externas. É dicir, non son todos recursos do sistema público, senón en colaboración con empresas externas que son as que nos dan apoio para mantener, para dar a formación aos profesionais, para que os profesionais vexan a utilidade destas ferramentas que moitas veces, pois, ao principio de empezar a utilizalas, pois é complicado. E o problema que vexo e que a min, ao mellor vos non os vedes, é que
A dificultade que temos nós é que ao ser as 17 comunidades, pois non é o mismo o que se fai nunha en outra. Entón, todos somos españois, non? E mesmo a fronteira con Portugal que temos en España, que son catro diferentes comunidades autónomas, pois cada unha ten o seu. Entón, crea tamén unha disfunción porque unha persoa, pois, pode vivir nunha comunidade, pero mellor unha parte do ano vai a outra. E o que fai é como se tuéramos outro país, non? Damos un rendemento ao Ministerio, non? Con uns indicadores de rendemento sobre todo de hospital, non? Pero nos falta unha asignatura pendiente que é facemos moitas cousas, non? Facemos moitas consultas, moitas operacións quirúrxicas, moitas radiografías, moitos TACs, pero somos eficientes. Pouco que decía o compañeiro, non, de Roche, que realmente somos eficientes. Aí é onde nos falta avanzar. Nos falta avanzar aos resultados de saúde. Todo o que facemos é o que temos que facer. A comparación. Os resultados que facemos son iguales ou facemos peor uns que outros. Nos costa decir se os resultados que temos son eficientes e son rigurosos, porque evidentemente todo isto conleva unha financiación. E a financiación son os cartos que no caso de España pois son cartos do sistema público de saúde e cartos que salen dos contribuintes. Os contribuintes son os que mantemos o sistema público que temos e realmente logo as comunidades autónomas tamén cada unha pode destinar máis financiación á saúde ou menos. En función desa aposta varía de unhas a outras e varía incluso hasta tal extremo de que hai algunhas carteiras de servicios que en unhas comunidades son públicas e non hai, nos aquí, excepto na farmacia, non temos ningún ticket moderador, non hai ningún pagamento, é todo gratuito, non? Entón, hai carteira de servicios que a mellor en unha comunidade é gratis e en outra, o mismo español, ao mellor ten que pagalo, non? Ese é un pouco a diferencia. Hai pros e contras, o que si fixemos, eso sin dúbida, é unha aposta por recursos humanos que favorezcan esta transformación, porque senón, evidentemente, sin esa aposta non sería posible, non sería posible. E só do sistema público é imposible. Sempre temos que facelo a través de empresas colaboradoras e en resultados en saúde, que é a asignatura pendiente que temos, sin duda, o pouco que estamos facendo, facémolo sin duda, pois que as empresas farmacéuticas, pois que son as que, bueno, pois nos dan os instrumentos e podemos, por tanto, compararnos en algunhas enfermidades, pero non moitas. Obrigada. Obrigado a nós, doutora Heloína. Doutor André, para fechar, até porque já passa da nossa hora, para uma empresa como a Roche isto é mais fácil, esta questão da captação e da retenção. O quadro legal em que vocês funcionam, as ferramentas que têm, facilitam um bocadinho este desenvolvimento, esta obtenção de recursos, meramente recursos humanos. Eu diria que sim, pode ser um bocadinho mais fácil, mas não é tão mais fácil. Há pouca gente na área de IT que queira trabalhar em saúde. São muito mais aliciados por outras áreas e é muito difícil captar essas pessoas que são os peritos na sua área e depois retê-los na companhia. São pessoas que têm uma visão diferente, uma visão mais holística do mundo, que trazem o seu know-how e que depois querem voar para sítios mais altos e para impactar em outros lados. Voltando à questão anterior, se calhar seria uma boa opção, também como nós fizemos, procurarem startups. Temos pequenos núcleos de startups e já tivemos experiências com startups na Roche, a trabalhar com eles e procurar soluções em comum e encontrar soluções a curto prazo que possam provar determinadas provas de conceito para depois experimentar a grande escala.
e por que não fazer parcerias com a Academia? A Academia hoje em dia, e temos aqui hospitais que estão ligados à Academia, por que não procurar gente que está no seu último ano de faculdade e que já tem este know-how e que possa ajudar a criar estes sistemas e a começar a fazer aquela base que a doutora Rosa Matos estava a falar. Muito bem, muito obrigado. Infelizmente o nosso tempo passou rápido, já se esgotou. Tínhamos aqui discussão que dava para mais outro tanto. Temos aqui temas que eu tinha a intenção de discutirmos, que infelizmente não vamos conseguir. A questão, por exemplo, da resiliência do sistema, até tirando lições daquilo que foi a pandemia, da coordenação dentro do sistema, da coordenação entre hospitais, da orientação de doentes, do tracing ou do eventual contact tracing, também é uma discussão interessante, até na comparação com o que fizeram outros países nestas áreas e, portanto, esta questão da saúde pública e da resposta à pandemia está um bocadinho ausente deste plano. Portanto, há aqui certamente questões que teremos que voltar a discutir noutra oportunidade. Infelizmente hoje o nosso tempo já não dá para mais. Eu queria agradecer muito a todos os nossos convidados, acho que foi uma discussão muito interessante e que certamente retomaremos numa próxima oportunidade. Muito obrigado a todos, até à próxima. Obrigado.